Então, vamos lá, gente, para a gente entender um pouquinho sobre a parte genética. Então, existem 3 genes que estão situados no mesmo locus. Lembram quando a gente estudou no comecinho, que a gente estudou os cromossomos, e eles tinham os locus, né? E o gene, ele é um pedacinho do cromossomo. Então, nesse locus, no locus, que é um local, locus vem de local, existem 3 genes que estão todos relacionados com o sistema sanguíneo, tá? Então, nós temos o gene IA, o gene IB e o gene Izinho. O IA e o B são dominantes, o Izinho é recessivo, tá? Mas eles não possuem dominância entre si, o A e o B. Então, a gente chama isso de codominância. Isso é um exemplo de codominância. A gente vai ver mais para frente, no segundo semestre, exemplos de codominância, tá? Quando mais de um gene são dominantes por uma mesma característica. Então, assim, o A não é melhor que o B e nem o B é melhor que o A, digamos assim. Exceto perante o recessivo, que é o Izinho, ok? Então, o sangue do tipo O é o sangue mais recessivo que tem em termos genéticos, ok? Mas, se nós compararmos o A com o B, não existe dominância. Os dois são dominantes, são codominantes, tá? Então, o que acontece? Uma vez que eles são dominantes e respeitando a primeira lei de Mendel, né, da segregação dos caracteres, o que acontece? Se eu tenho sangue do tipo A, ó, o A é o fenótipo, lembra? O A é como se expressa, ok? E o genótipo é como que está a minha condição de gene. Qual é o tipo de gene que eu recebi do meu pai e qual que é o da minha mãe, tá? Lembram bem disso, quando a gente estudou genótipo e fenótipo, há umas 2 aulas atrás. Então, nós temos o sangue do tipo IA, I maiúsculo, IA, ele é um sangue, ele é uma combinação genética dominante. Nós temos, significa que esse indivíduo do tipo sanguíneo A recebeu da mãe IA dominante e do pai um IA dominante. Agora, se ele for IA, Izinho, significa que recebeu da mãe ou do pai o gene dominante e o Izinho da mãe ou do pai. Entenderam? Aqui nós podemos dizer que esse indivíduo ele é portador do gene recessivo Izinho. Então, se esse indivíduo tiver um genótipo desse jeito, nessa forma, se ele cruzar com outro indivíduo que possui Izinho também, é possível que os seus filhos, o filho deles, sejam do tipo O. Porque o tipo O só acontece quando a pessoa, o indivíduo, recebe o Izinho da mãe e o Izinho do pai. Ou seja, quando recebe 2 genes recessivos. Um gene recessivo, um do pai e um da mãe. O sangue do tipo B é a mesma coisa. O indivíduo que tem o sangue do tipo B, ele vai ter no seu genótipo, no seu fenótipo do sangue B, mas ele pode ter no genótipo dele IB, IB ou IB, Izinho. Se for IB, IB, ele recebeu o IB da mãe e outro IB do pai. Significa que a mãe pode ser AB, ou pode ser do tipo B, e o pai pode ser do tipo AB, ou pode ser do tipo B. Nunca do tipo A. Não pode ser do tipo A, tá bom? Não pode ser do tipo A. Isso quer dizer que os pais desse indivíduo que é do tipo B, eles não podem ser do tipo A. Podem ser do tipo AB, ou do tipo O, ou do tipo B, óbvio, entenderam? A mesma coisa para o A. Se meu sangue é do tipo A, se meu sangue é do tipo A, significa que o meu pai e a minha mãe, ou meu pai e a minha mãe são do tipo AB, ou eles são do tipo O, do tipo assim, ou o meu pai pode ser do tipo O, minha mãe pode ser do tipo AB, e eu posso ter saído com sangue do tipo A, entendeu? Porque ou poderia ter saído com sangue do tipo AB. Nunca, por exemplo, se eu não sou do sangue do tipo A,
Meu pai é do tipo O e minha mãe é do tipo B, como que B com O vai dar A? Entenderam? Não, isso aí não é difícil. É meio que só pensarem na lógica. E por fim, o tipo AB, ele tem um IA e um IB. Eu, Kaline, o meu genótipo sanguíneo, ele não existe, ele não tem duas opções, como nesses casos aqui em cima. O meu genótipo, meu tipo sanguíneo, ele tem o tipo, ele é IA e IB. Eu sei, porque o meu pai é do tipo B, então eu sei que do meu pai eu recebi o IB. E como a minha mãe é do tipo A, eu tenho certeza que da minha mãe eu recebi o IA. Não, pronto. No meu caso, eu já sei, sem precisar fazer nenhum tipo de análise, de estudo, de análise de PCR, de DNA, eu já sei qual que é o meu genótipo para o meu tipo sanguíneo. Entenderam, gente? Entenderam? Eu nunca poderia ser IAzinho, assim, ou IBzinho, ou IA e IB. Eu só posso ser IA e B, porque eu sou o A, B. Se eu fosse só A, eu poderia ser IA ou IAzinho. Eu tenho duas opções. Se eu sou B, eu posso ser IB ou IBzinho. Tem duas opções. Para tipo AB, é só essa opção. Tipo O é o recessivo. É o mais recessivo de todos. O tipo O, ele só pode ser izinho. Se eu, Kaline, fosse do tipo O, então eu já sei que o meu genótipo, meu gene é izinho. Se o meu gene é izinho, significa que eu recebi um izinho da minha mãe e um izinho do meu pai. Entenderam? Então, quer dizer que meu pai pode ser tipo A, pode ser Azinho, ou ele pode ser IBzinho, ou a minha mãe pode ser IAzinho, ou pode ser IBzinho. Porque os dois só me mandaram o zizinho dele. Entendeu? Então, eles podem ser tanto IAzinho ou IBzinho. Jamais podem ser AB. Entenderam? Porque o AB, ele não tem o izinho. Não tem. Então, por exemplo, eu jamais vou ter um filho do tipo O. Porque eu tenho IA e B. Eu só posso transmitir para o meu filho ou IA ou IB. O meu filho, para ser tipo O, ele teria que ser izinho. Eu não tenho izinho para transmitir para o meu filho. Mesmo que o meu parceiro tenha o izinho. Mesmo que o meu parceiro seja do tipo O, izinho, e eu vou transmitir tanto o IA quanto o IB, significa que o meu filho pode ser tanto do tipo A quanto do tipo B. Vocês estão entendendo? Entenderam? Então, por exemplo, se eu sou do tipo AB, se eu casar com um homem que é do tipo O, o meu filho pode ser do sangue do tipo A e pode ter sangue do tipo B. Essas duas opções. Ele não pode ser O, não vou poder ter meu filho O, porque ele precisa do izinho dos dois, do pai e da mãe. E ele também não pode ser AB, porque o meu parceiro, ele é do tipo O, então ele só tem izinho. Entenderam? Eu não tenho como ter um filho do tipo AB. Porque para ser AB, ele tem que ter o IA e B, tá? Então, é importante que vocês entendam essas combinações e cruzamentos para vocês entenderem até a árvore genealógica da família de vocês, entenderem quais são as probabilidades e quais são os tipos sanguíneos dos filhos que vocês poderão ter, ou dos filhos que vocês já têm, por que o seu filho tem um tipo sanguíneo tal, e etc. Tá? E também, futuramente, vocês entenderem os exercícios em relação ao sistema ABO. Então, aqui, essa tabelinha traz exatamente isso, ó. Então, se eu sou, ó, fenótipo, se eu tenho meu fenótipo sangue do tipo A, eu posso ter dois tipos de genótipo. Eu posso ser IA ou posso ser IAzinho, tá? Nesse caso, eu tenho na minha hemácia um aglutinogênio B e produzo aglutinogênio A e produzo anticorpo anti-B. Se eu sou do tipo B, eu tenho no meu genótipo fenótipo B, mas o meu genótipo pode ser tanto IB ou pode ser IBzinho. Tenho nas minhas hemácias o aglutinogênio B, que por sua vez produz no meu plasma o antígeno A. O meu sangue do tipo A
ele é IA e B. Não existe possibilidade. Então, se vocês virem numa questão de prova, eu perguntando, uma mulher com tipo sanguíneo AB, ela pode possuir o genótipo IAzinho ou IBzinho? Não. Sangue do tipo AB só pode ser IA e B. Possui nas suas hemácias os dois aglutinogênios, o A e o B, e não produz anticorpos. Por isso, ele é o receptor universal. E o sangue do tipo O, na verdade, está até escrito errado aqui. Tem um I grande e um Izinho. São dois Izinhos. Está errado isso aqui. Portanto, ele também... O sangue do tipo O pode ser IAzinho ou IBzinho? Não. Só Izinho, Izinho. Ele é recessivo. Possui algum aglutinogênio na hemácia? Não possui aglutinogênio na hemácia. Possui anticorpo? Possui anticorpo anti-A e o anti-B. Só pode receber do tipo O, porque como ele possui o anticorpo A e o anticorpo B, se ele receber qualquer outro tipo sanguíneo aqui, ele vai destruir o sangue, ele vai aglutinar o sangue, ok? Então, como eu havia dito no começo, nós temos aqui um caso de codominância. Existe uma dominância conjunta entre o A e o B sobre o Izinho. Aqui, como professora, que nós fazemos para descobrir qual que é o nosso tipo sanguíneo? Eu descobri o meu tipo sanguíneo numa aula prática no laboratório de biologia quando estava no ensino médio. Foi uma experiência muito interessante. Eu tive uma oportunidade de fazer uma aula prática no laboratório e no ensino público aqui no Paraná. Nunca esqueci, aprendi, tá aprendido, nunca mais esqueci. Então é muito simples. Eu pego uma gota de sangue, coloco numa placa de Petri e aí eu tenho os dois antígenos. Eu tenho o anticorpo, o soro anti-A e tenho o soro anti-B. Se o meu sangue for do tipo A e eu colocar o anti-B, significa que ele vai aglutinar. Não, desculpa, ele não vai fazer nada. Porque o sangue A tem um anti-B lá dentro, então não vai acontecer nada. Se eu tenho sangue do tipo A e eu pingo uma gotinha de anti-A e aglutina é isso aqui, ó. O sangue fica todo aglutinado, todo coagulado, significa que meu sangue é do tipo A, porque ele se aglutinou no anti-A. O anti-A destruiu o meu próprio sangue, entendeu? Se meu sangue é do tipo B, eu vou colocar uma gotinha de anti-A e não vai acontecer nada, porque o sangue do tipo B já possui o anti-A. Não lembro, não esqueçam disso. Se eu colocar uma gotinha de anti-B, vai aglutinar meu sangue. Meu sangue seria do tipo B. Agora, se meu sangue é do tipo AB, como é o meu caso, eu pingo o anti-A, pingo o anti-B e não acontece nada. O sangue não aglutina, porque o meu sangue já possui o anti-A e o anti-B nele. Se eu pingo o anti-A e eu pingo o anti-B, não vai fazer diferença nenhuma. Ele já possui os antígenos dentro dele. Então, ele não aglutina. Então, meu sangue é do tipo A. Entenderam? Agora, se eu tenho sangue do tipo O sangue do tipo O não possui o anti-A, não possui o anti-B. Ele não possui nenhum antígeno. Se eu pingo o anti-A, ele vai aglutinar. Se eu pingo o anti-B, ele aglutina também. Por isso que no teste nós colocamos duas gotinhas de sangue, porque um a gente põe o A, o outro a gente põe o B. Então, se eu ponho o A e eu ponho o B e os dois causam reação, os dois aglutinam, significa que aquele sangue não possui o A e não possui o anti-B. Então, ele é do tipo O. Entenderam? Desculpa, ele é do sangue do tipo O, tá? Agora, desculpa, se aglutinar é do sangue do tipo O, porque ele possui, porque os antes vai aglutinar. Agora, se eu sou... eu só falei uma coisa equívoca. Na verdade, o sangue AB, ele tem os aglutinogênios A e B. Ele não tem o anticorpo A e B. Por isso que não acontece nada quando pinga o anti-A e o anti-B. Enquanto que o sangue O, ele não possui o aglutinogênio A e B, mas ele possui o anticorpo A e o anti-B. Então, quando você pinga, ele vai aglutinar. Entendeu? E assim você descobre qual o tipo sanguíneo. É muito simples descobrir qual o tipo sanguíneo. O exame de laboratório é muito simples fazer, tá?
E por fim, agora eu vou encerrar esse vídeo, a gente vai estudar o fator RH.